Bem, amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade, hoje para apresentar uma das mulheres que eu mais admiro no nosso país. Ela teve a audácia de chegar ao posto máximo da maior empresa do nosso país e trouxe para gente lições de vida e vai contar para gente um pouco da nossa história. Graça Foster, muito bem-vinda. Olá. Peço Pra- que você se apresente, comece contando um pouquinho da tua história, como começou tudo, da onde você veio, para onde vamos. Conte-nos um pouco. eu sou uma mineira, mineirinha, que de mineira tenho alma, mas assim meus hábitos são carioca, porque eu vim no colo do meu pai e da minha mãe, eu tinha 2 anos, vim de Minas para cá, para o Rio, diretamente para o Morro do Adeus, onde eu morei dos 2 aos 14 anos, mas e a minha infância foi lá, minha infância, minha adolescência, né, o início da adolescência e tal. E era um lugar incrível. Quando a gente desceu, que nós fomos morar na Ilha do Governador, eu tinha 14 anos, minha mãe chorava. Pô, isso aqui não é lugar para eu criar minhas filhas, não sei o quê. É muito ônibus, é muito carro, eu fico muito preocupada, não sei o que e tal. Então a gente morava lá em cima e não tinha barulho, né? Assim, não tinha tiro, não tinha nada disso, né? A gente brincava mesmo, sabe? Então, era uma vida bastante humilde e tal. Minha mãe, uma pessoa super dedicada à casa, trabalhava, bordava, fazia de tudo. Eu também ajudava minha mãe. E era uma vida simples, mas era assim, nós éramos bastante felizes, bem felizes, né? E brincava na rua mesmo. O negócio de salta-pipa na laje é a mais pura verdade, né? A única coisa que eu não conseguia fazer era jogar peão, mas eu era boa de bola de gude muito mesmo. Era muito boa. Tinha um saquinho cheio de bola de gude. Tá. E aí foi. E aí meu pai dizia sempre para mim assim, você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Mas eu não entendia muito bem o que era ser e eu pensava na minha vida que o que eu queria mesmo era ser. Sabe aquelas pessoas que colocam outdoors na rua, que sobe Legal. aquela escadinha, cadeirinha e tal, aí vai lá e cola aquele negócio. Eu tinha loucura, eu passava assim na Avenida Brasil de ônibus. Falava, quando eu crescer eu quero ser essa pessoa, quero ser. E era isso que ficava na minha cabeça e tal. Aí eu fui pra escola e tal, e a vida difícil para meus pais sempre foi. Mas melhoramos, mas sempre muito humildes e tal. E aí fomos. Eu fui para a escola, colégio estadual, e aí fui fazer. Ganhei uma bolsa de estudo para fazer o cursinho de vestibular, né? Aí passei para fazer engenharia na Universidade Federal Fluminense e lá comecei, né? E tive uma filha muito cedo. Meu marido também, namorado, depois marido muito jovem e tal. Mas, enfim, a minha filha foi a motivação para tudo na minha vida, minha primeira filha, a Flávia. E a gente. E aí foi. E aí vem aquela fase de concurso, né? No final do. Que a gente vai terminando a faculdade. E nesse período todo, mesmo no ginásio e tudo, eu dava aula particular de matemática, física, português, inglês, porque eu tinha que ajudar em casa também, de alguma forma, né? Então, meu pai fez uma plaquinha, dá-se aula. E aí foi, eu dava aula e às vezes dava aula até para quem estava na minha frente, né? O cara estava no terceiro ano do ginásio, estava no segundo, ele queria uma aula de física que eu não tinha dado, e eu estudava aquilo para poder dar aula para ele, entendeu? Então foi desse jeito, sempre, assim. É, e fomos. Passei, terminei a faculdade, aí veio aquele monte de concursos. Poxa, aquela época tinha concurso. E eu passei para a Petrobras e, e lá fiquei. E eu gostava muito da atividade experimental, né? Ir para o campo, ver como as coisas funcionavam, né? Entrei para perfuração de poços de petróleo.
e trabalhava no centro de pesquisas da Petrobras, onde estavam os melhores alunos, ou alunos. Tinham muitos bons alunos que não queriam ir para lá, mas quem quisesse ir para lá tinha que ser um dos melhores alunos da turma, né? Então, assim, fiquei lá. E aí, com um mês que eu estava lá, eu ganhei um projeto para coordenar. E aí começou. Um projeto pequeno, relativamente pequeno. Até hoje eu acho ele complexo, mas pequeno. Dependia de mim e meia dúzia de outras pessoas. E eu tinha sempre um jeito de elaborar o que a gente ia fazer. Não sair, sabe, fazendo teste de uma pasta de cimento, tipo 1, 2, 3, 4, por quê e tal. Então eu tinha lá criei uma matriz que as pessoas não gostavam. Pô, a gente fica aqui tendo que fazer assim, assado. Mas foi o primeiro, e eu vi que dava resultado, que era melhor assim, que terminava rápido, que dava um custo menor, dava um resultado melhor, e eu queria fazer outro projeto mais complicado do que aquele, mas aquele era complicado, e até hoje é. E uma pasta de baixo peso específico, densidade, uma pasta leve e tal. E aí foi, daqui a pouco eu estava coordenando uma área de cimentação, daqui a pouco essa área virou uma seção, virou um setor. Aí aquela área transformou-se numa divisão de engenharia de poços, né? Tudo dentro do Simples. Eu fui junto. Nada existia aqui, nada existia ali. Então, eu estava sempre onde não existia aquela área, entendeu? Uma característica do trabalho que eu fiz foi esse, assim, mas hoje eu me acho, né, relativamente mais calma, até porque se eu tivesse mantido aquela intensidade lá, eu acho que eu já tinha morrido há muito tempo. Mas, assim, então, eu queria mais e fazer mais. E queria que todo mundo tivesse a mesma vontade que eu de fazer as coisas. Não é assim, né? A gente aprende que cada um tem o seu jeito de ser. E tem pessoas que são muito mais valentes que você, inclusive, né? Você se acha uma pessoa valente, uma pessoa capaz, e um dia você se depara com pessoas mais capazes, mais valentes, sabe? Mas isso tudo exige um tempo, né, para você perceber esses detalhes e tal. E quando você percebe, você vai movimentando as peças na mesa e vai prosperando, sabe? Quando você percebe as pessoas, a competência que elas têm, né? E tem pessoas que não querem ser gerentes, que não querem estar no comando, mas são ótimas pessoas para trabalhar com você. E eu percebia que elas, às vezes, ficavam escondidas, assim, sabe? No ombro do outro, numa reunião e tal. Eu passei a perceber isso. E timidez, sabe? Então, você dá vez para a pessoa falar e tal, no momento em que ela está mais relaxada. Então, isso é muito tempo, você não aprende, você não sabe? Você tem que perceber isso, né? E aí fui para a TBG, para a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, em 1997, saí do Simples depois de 15 anos, e aí não parei mais na vida gerencial. Eu me tornei gerente de desenvolvimento de mercado e daí fui para Brasília, passei 3 anos, aí fui gerente de tecnologia, de gás e energia, depois fui para Brasília ser secretária de petróleo e gás. Não existia secretaria de petróleo e gás, que eu tive que criar essa secretaria, e não é fácil criar isso dentro do governo, né? Nossa. Bem complicado, porque tudo demora, e eu queria ir embora, cheguei já querendo sair. E aí criamos a Secretaria de Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis, fiquei exatamente 3 anos. Aí fui para a Petroquisa, presidente da Petroquisa, gerente executiva da Petroquisa,
E aí já cheguei não concordando com diversas situações, e isso aí deu diversos embates. E 8 meses depois, pela decisão que nós tomamos, contrária ao desejo do mercado, um mercado específico, nós saímos. Eu saí e fui ser presidente da BR Distribuidora. Aí, na BR Distribuidora também teve uma mudança colossal de redução de custos. A BR estava bastante prejudicada porque são estratégias, né? A estratégia de servir bem. A estratégia de servir bem aos postos, por exemplo, classe A, dos melhores bairros de São Paulo, dos melhores bairros de Minas Gerais, dos melhores, sabe, deixar a clientela de Bom Sucesso, Vila da Penha, Colaria, sabe, não atendê-los com o mesmo prazer de atender, né? E com as mesmas trocas, né, no atendimento e tal. Aí a gente melhorou muito o market share, melhoramos demais o valor, o EVA, né, das nossas vendas, vendemos muitos terrenos e tal. Aí passou um tempinho, pumba, fui ser diretora de Gás e Energia. Eu falei, bom, agora eu vou ser diretora de Gás e Energia e vou embora. Quando eu saí de Brasília, eu já queria sair da Petrobras. Eu queria experimentar o mercado. Mas aí não tive essa oportunidade de sair. Você começa a não conseguir sair, né? Porque você está dentro de um projeto muito grande, porque aquele projeto, alguém diz para você que aquele projeto depende de você, ou você acredita que depende de você, que é uma ilusão, né? Porque todos somos substituíveis como seres humanos e como gestores em um segundo, né? Logo vai entrar outro e resolve-se. E aí eu peguei e falei, vou sair, vou ser diretora, e eu fiquei 5 anos diretora de Gás e Energia. Foi muito tempo, né? Mas eu amava, eu era completamente apaixonada pelaquela área. Construí 5.000 quilômetros de gasodutos, mas não assim 5.000 quilômetros, né? Um aqui de 40 quilômetros, o outro ali de 1.000 quilômetros, o outro. Cada um desses você lembra, você imagina a quantidade de licenças ambientais e licenças de todo tipo e tal, e obras e contratos. E não tem uma vez na vida que eu olhe para baixo no avião, lá pela janela, que eu não esteja procurando a faixa de um gasoduto, porque fica marcada, né? São 10 metros, o gasoduto ali por baixo, e aquilo ali fica com a vegetação bem rasteira ali e tal. Então foi muito bom. E aí eu queria sair, a presidenta Dilma Rousseff disse, não, você vai ser presidente da Petrobras. Eu falei, não, mas eu preciso sair. Não, você vai ser a presidente da Petrobras. Eu falei, então eu posso ser diretora de AIP, porque o diretor estrela, que já está lá há 8 anos, quer sair, eu posso ir para o lugar dele, ele não deixa ninguém chateado, e eu sou muito técnica, então, não, você vai ser presidente da Petrobras. E aí fiquei eu, presidente da Petrobras, 3 anos, certinho, de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2015, né? E aí, uma empresa que estava muito endividada, com muitas oportunidades, porque a gente tinha descoberto o pré-sal, e todo esse volume de 4 milhões de barris de óleo que a gente produz hoje vem desse pré-sal lá de trás, né? Então, às vezes, a gente tem a sensação, quando está escutando na televisão ou está lendo uma matéria, que aquilo ali parece que foi feito hoje, num estalar de dedos. De 1 milhão de barris por dia, 2 milhões, passou a produzir 4, 5. Não, isso vem de uma história longa, né? Você vem todo o projeto, né, que você tem que elaborar. Você não, presidente não, a sua equipe.
mas que você tem que aceitar, tem que entender, tem que cooperar, né, que você tem que conduzir para a aprovação da diretoria executiva e tal. Então, assim, tudo começa muito lá atrás, né? Muito lá atrás. Mas não é só do pré-sal, porque no pré-sal nós nos deparamos com 3.000 metros de lâmina d'água. Pô, mas foi de uma hora para outra? Não, teve o Procap lá atrás. Eu era uma pessoa que tinha uma cadeira no Procap, desde sempre, desde o primeiro Procap. Teve Procap 1000, 2000, 3000. Então eu tive a minha cadeira lá, desde o início, que fazíamos 200 metros de lâmina d'água, 300. Pô, então, em 2007, quando vocês descobriram um poço que estava a 3.000 metros de lâmina d'água, como é que foi? Não foi naquela hora, porque se a gente descobriu, se aquele é o poço descobridor, é porque nós tínhamos tecnologia para chegar lá. Você descobriu porque você sabia fazer. Mas você aprendeu quando? Vamos voltar lá para 1997, 96, 95, 75. Não estava na Petrobras, eu entrei em 80. Mas, então, sabe, é uma continuidade que vai, sabe, de momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Então, a Petrobras é um somatório de luzes, sabe, de pessoas capazes que você encontra assim, e você, quando tem a sorte de botar a pessoa certa no lugar certo, que quando você entra, quando você vem de fora, você não conhece as pessoas, né? Então, quando você é um presidente, por exemplo, que tem lá, minha mesa tinha lá um book grandão de papel, um absurdo desse tamanho, mas aí eu quero um cara que sabe tudo, por exemplo, na área de emissões de gases de efeito estufa. Eu conheço o cara, eu já fiz um curso com ele, eu tinha 35 anos. Lembra do Fernando? Pô, o Fernando tá aí, tá sim, Graça, ele tá aí, peraí, pô, achei ele aqui. Pô, chama ele lá para mim, você não vai chamar o chefe dele? Não. Eu quero falar com ele é que sabe. Entendeu? Então, essa coisa de você seguir a hierarquia, chama um diretor, chama um gerente executivo, chama um gerente geral, que chama o gerente, que, sabe, assim, uma coisa que só faz tudo ficar longo demais, né? Mas existe a vaidade, existe o prazer do cargo que você também tem que respeitar. Então você dosa, entendeu? Pô, estou num aperto aqui, chama o Fernando para mim e depois eu vou lá, ligo pro chefe dele e falo, pô, cara, você criou um sujeito aí fantástico, muito bom, não sei o quê, vamos almoçar junto qualquer hora dessa, não sei o quê e tal. Mas isso é só para você fazer um carinho na pessoa, entende? Mas eu queria mesmo era falar com o Fernando. Então, assim, você não compra gato por lebre, entendeu? Você conhece, então você põe a pessoa na posição certa. Né? Você acha que põe, né? Às vezes põe mesmo, às vezes não, tá errado. O cara, quando senta na cadeira, dá uma loucura nele, ele começa a não funcionar, ele dá defeito, entendeu? Mas se você conhece as pessoas, fica muito mais fácil, né? Deixa eu fazer uma história, voltar um pouco para trás dentro dessa tua trajetória, para a gente trazer luz para alguns pontos. Me chamou muita atenção lá atrás, no teu começo de vida, antes de Petrobras, antes da tua entrada, dessa tua lógica de ensinar, né? De você aprender e processar o conhecimento. Como isso te ajudou nesse primeiro passo, assim, como um externo, né, brasileiro admirador da Petrobras, mas não conhecedor de dentro do sistema, eu entendo que boa parte da inteligência da Petrobras vem do SEMPES, né, da capacidade dele de desenvolver tecnologia e de levar a Petrobras além. É claro que tem toda uma lógica de produção, de capacidade, né, da Universidade Petrobras, que tem um papel fundamental no desenvolvimento de competências, mas o SEMPES é um centro nervoso essencial para esse desenvolvimento de tecnologia. Como essa tua lógica professoral encaixou, né, esses dois grandes pontos, né, essa lógica professoral, e como você chegou a essa história de gestão de projeto, que eu adorei, você falando, peraí, isso daqui eu tinha que ter uma lógica para poder diminuir custo, para poder fazer mais rápido, para poder integrar as pessoas. Como essa lógica professoral, o gerenciamento de projeto entraram no movimento desse centro nervoso que o que me parece foi a grande raiz para você florescer
e criar o teu Jatobá dentro da companhia? Pô, bacana a pergunta. Assim, eu te falei que eu dava aula, né? Então tinha uma mesinha em casa e eu dava aula para os alunos e, e eu adorava, né? Assim, eu era uma professora procuradíssima. Eu queria dormir, não podia, tinha que acordar mais cedo, porque tinha alunos já lá embaixo, em casa e tal. Então eu tinha que me organizar, já com meus 14, 15, 16, 17 anos, eu já tinha que preparar aula para ele. Eu dava uma hora de aula, depois tinha outra aula, depois tinha outra aula, e eu tinha aula, né? Então eu acho que isso me ajudou bastante nessa coisa de que o Fernando vai chegar. Então a aula do Fernando eu preparava antes. Maria Luísa, são alunos que eu lembro deles, Maria Luísa vai chegar. Então, eu chegava e. E o SEMPES é um centro de ensino, né? Centro de pesquisa, um centro de ensino também. E aí, o SEMPES tinha um ranço contra o SEMPES, né? Tinha um ranço. O pessoal da sede, assim, porque demora, porque não sai, porque o que entra lá não sai mais. É igual às universidades, eles pesquisam o que querem e tal. E isso me magoava, isso me doía o peito, entendeu? Porque eu via aquelas pessoas todas, gente, eu era só uma engenheira, mas eu era coordenadora de um projeto que eu tinha o meu par estava em algum lugar da Petrobras, eu estava lá no Amazonas, eu estava em algum lugar que ele demandava aquela solução, né? Então eu queria quebrar essa condição de nunca atender, de nunca, sabe, de estar sempre atrasada e tal e tal. Então, eu tinha um chefe que também ele achava interessante que a gente administrasse o projeto e tal. Eu acho que isso também me ajudou bastante. Mas eu propunha, né? Mas eu já estava fazendo. Então, eu propunha o início, o objetivo, custo-benefício. Eu faço esse projeto aqui, mas isso aqui já está pronto. Por que a gente não compra? A gente precisa inventar da base. Por que a gente não faz uma cooperação técnica com essa empresa escocesa ou essa empresa italiana que já faz esse tipo de evento? Aí que a gente aprende e eles têm o serviço. Então, eu começava a criar esse tipo de alternativa para mostrar a competência do SEMPES, da minha equipe. Tinha muito de equipe, porque a minha equipe, eu tinha isso sim, né? Então, eu comecei a quebrar essa percepção de que caía lá não saía, né? E de que fazer coisas que o cliente não queria. E aí eu comecei a valorizar muito essa relação de cliente-cliente. Eles são nossos clientes, a gente tem que atendê-los na forma que eles entendem que seja a melhor solução, mas a gente deve influenciá-los, porque aqui é um centro de pesquisa, porque você tem um mestrado, você tem um doutorado. Nem todos têm um doutorado, mas muita gente, acho que todos têm mestrado. Então, hoje, nem sei se tem alguém que não tem doutorado, mas aí você chega e você tem toda a condição de convencê-los, né? Então, negociar. Eu acho que foi nisso, sabe, que eu vi que não é trabalhar assim sabe, sem uma linha definida desde o início. Mas não é que você vai ficar naquela linha para sempre. Você vai estar discutindo com o cliente o tempo todo qual é a linha que ele entende que é a melhor e que você concorda agora com ele, sim, que aquela é, ou ele está concordando com você de que a melhor linha que tem é essa outra aqui. Entendeu? Então, essa construção da relação do fornecedor da tecnologia, do resultado e do cliente juntos, isso aí nos jogava para frente, entendeu? E a gente passou a ser muito importante no SEMPES, né? A nossa área de engenharia de poços, que era um laboratório, virou uma coisa enorme, uma área gigante e tal. E aí um dia eu falei, pô, tá aparecendo aí uma área de gás e energia, eu não sei nada disso. Eu quero mudar de área. Ou eu mudo de área ou eu mudo de empresa, uma coisa ou outra. Porque
Não, porque não dá mais, Deide. Chega assim, você começa a ficar... Sabe quando... Se você pegar um pintinho, botar ele dentro de uma caixa, ele vai começar a crescer, crescer, crescer. Daqui a pouco a asa dele está saindo, está batendo para fora, ele está botando a cabecinha para fora, está incomodando muita gente, não sei o quê. Está na hora ou de você mudar de empresa ou de você mudar de área. Mas de mudar de... Sabe? Não é ficar dentro do Sempis, é sair do Sempis. Entendeu? Eu queria agora o Sempis para ser, para trabalhar para mim, não mais eu trabalhar para ele, né? Eu onde? Pô, Gasoduto Bolívia Brasil. Pô, isso aqui é bacana e tal. Aí teve uma reestruturação na empresa e eu fui para lá para ser gerente de mercado de gás, que eu não conhecia nada de gás, nada. E aí fui. Aí dali fui fazendo coisas que eu nunca tinha feito na vida. Esse pulo do gato que você trouxe agora é bem interessante, né? Você se robusteceu até o que você considerou teu limite técnico e aí você foi para uma área de negócio, você foi para entender como é que foi essa... Vai com medo mesmo? Ou como é que você se preparou para ir para... ir para o novo, né? Para ir para se desenvolver e desenvolver essa área. Como é que foi esse pulo? Eu fiquei com medo na hora que um colega perguntou para mim se eu estava com medo. Aí eu fiquei com medo. Foi um colega importante na minha vida, Marcos Assayag. Ele era o coordenador do Procap. Procap 1 não, Procap 2000, 3000, super premiado e tal. Ele falou para mim, porra, Graça, você vai sair mesmo do Sempis. Vai chegar num lugar que você não conhece ninguém. Por que tu sabe desse negócio? Um negócio meio micha, meio estranho, né? Que a gente fazia poço. De repente você vai fazer gasoduto, uma coisa deitada, 1000 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, em vez de 3.000 metros. Aí eu falei, cara, eu preciso ir, porque senão eu vou pirar aqui, não vai caber, eu não estou cabendo mais aqui. Né? E aí eu fui, com medo. Eu não estava com medo, mas ele perguntou se eu estava com medo, aí eu fiquei com medo. Mas aí eu fui, entrei, primeiro dia, toquei o elevador, cheguei, sentei, falei, sua Graça, não sei o que, tal, o doutor já está te esperando. Uma pessoa muito querida, lá sentei e lá fui eu para ver a construção do gasoduto, o mundo afora, né? E foi assim, eu fui aprendendo, engolindo papel, assim, estudando, sempre estudando e vendo e ensinando aquilo que eu acabei de ver, que o cara talvez não tivesse percebido. Aí eu fui sem ser, sabe, evasivo, assim... Eu não queria invadir a área do meu colega, que já estava lá 2, 3 anos, né? Eu tinha acabado de chegar, mas eu ia de mansinho e tal. Aí eu ia indo, daqui a pouco estava cheio de energia já. E assim vai. Como é que você identificou, você falou sobre pessoas no teu entorno e você começou a identificar que as pessoas não tinham a tua velocidade? Né? Isso, pela tua história, é absolutamente incontestável. Né? Como é que você fez para lidar? Você é um automotivado, né? Então você é uma locomotiva, você puxa, né? Independente de... com ou apesar de, né? Você vai fazer com ou apesar de do processo. Como é que foi esse processo de descobrimento de que preciso de pessoas para poder me... porque é muito difícil para o técnico, muitas vezes, não sei se foi o teu caso, a gente passa muito pelo efeito auréola, né? O efeito halo. Né? Um excelente técnico, muitas vezes, ele acaba sendo assado para gestor e ele acaba não performando como gestor. O teu caso foi o contrário, você continuou performando até a tua estada dentro da companhia, chegando no cargo máximo dentro da companhia. Como é que você fez para lidar ou trabalhou com isso, né? Aqueles que estão aqui nos ouvindo, que são engenheiros ou técnicos e que muitas vezes não têm paciência para lidar com pessoas, né? Eu brinco que o pessoal chama isso de soft skill, mas eu chamo isso de basic skill, mais difícil, né? Porque lidar com gente é difícil pra caramba, né? Como é que você fez para lidar com esse movimento? Primeiro dentro
da equipe e depois conseguir articular com o topo. Aí a gente vai chegar, vai para uma próxima fase. Assim, como é que você fez para se administrar e fazer as pessoas trabalharem com você? Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Foi com muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu era assim, eu queria e eu queria e todo mundo tinha que querer, entendeu? Mas não é querer. O meu querer era querer que eu sempre fosse respeitado, entendeu? E que a gente fosse aplaudido de pé. Era isso que eu queria. Mas não era por orgulho, era porque tinha esse ranço, sabe? Tinha isso. Então, aí tinha as planilhas para os testes nos laboratórios, né? E o cara não fazia, tirou uma licença porque está gripado, porque isso, porque não foi, porque não veio. Pô, eu estourava e aquela trovoada, aquele negócio todo. E aquilo me acabava comigo depois, entendeu? Porque eu sentia que o cara ficou triste, ela chorou, entendeu? Então, isso foi a coisa mais difícil para mim, foi isso, em toda a minha carreira. Foi você perceber que cada um é cada um, sabe? E que você não tem que ser falsa, né? E nem deixar aquele talento que está ali sozinho, desamparado e tudo mais, porque você chega num momento que você começa a ter medo até de se relacionar com a pessoa e magoar aquela pessoa, entendeu? Pô, não é possível, não é porque tá errado. Você não fez de novo, cara. Olha aqui, vamos lá, eu vou lá com você. Vamos no sábado, eu vou contigo lá e tal. Eu vou pro campo com você, vamos embora. Então, assim, esse tipo de coisa foi difícil. Sempre, desde criança. Né? Então, eu fui amadurecendo isso, entendeu? Eu me fechava, né? E queria só o trabalho, e era só o trabalho mesmo, e foi sempre só o trabalho e mais nada. Mas eu comecei a aprender que eu tinha que, por vezes, diminuir a marcha para avançar, entendeu? Porque senão eu ia espanar a rosca, ou seja, o cara não queria me dar mais, ele não conseguia mais, mas não é porque ele não fosse capaz. Para ele era o máximo dele que ele queria e pronto, entendeu? E depois também perceber, já mais na frente, né, que tem pessoas que elas não querem liderar. Não querem. Ponto. Né? Eu me lembro, teve uma cena interessante quando eu me aposentei. Eu tenho uma piscina perto da minha casa que a gente faz. Meu marido faz natação lá, e natação no mar, e eu faço só a parte de hidroginástica lá. E aí, eu de manhã, bem cedinho, já aposentado, eu encontrei um gerente executivo meu, né? De manhã lá, eu falei, você saiu da Petrobras e tal? Você não está mais gerente? Não, estou sim. Tô. Então, eu sempre, mesmo quando trabalhava contigo, eu trazia meus filhos para cá. Quer dizer, a gente tinha liberdade dessa história de usar o horário flexível que tinha, né? Todo mundo trabalhava, porque foi antes da Covid, né? Trabalhava todos os dias da semana, mas ele levava o filhinho dele os filhos para nadar, depois enxugava as criancinhas, a mulher médica e tal. A mulher chegava, ou não sei quem chegava, ele ia trabalhar. E trabalhava até tarde da noite, né? Então, aí eu começava a ver, assim, sabe, as diferenças. Depois, um chefe de gabinete que eu tive, quando dava 6 horas, ele morava ali perto da Petrobras, ele ia para casa porque o filho dele tinha que mamar, e naquele horário a mulher dele estava indo fazer alguma coisa, ele ia lá, dava mamar para o bebê, dava banho, não sei o quê, arrumava, voltava para trabalhar. Porque eu trabalhava de 7 até 11, meia-noite. Né? Então, eu tinha 2 equipes trabalhando comigo, de secretárias e secretários e não sei o quê, para eles descansarem. Eu comecei a perceber
que a vida era isso, entendeu? Que eu precisava muito daquele talento, mas que ele tinha outros elementos que ele dava valor e que eu nem sabia que existia, né? Que era importante para algum ser humano aquilo. Eu fui percebendo a vida, as pessoas. Tem pessoas que definitivamente não querem ser gerentes, não querem. Elas querem viver e trabalhar bem, mas não tem que todo mundo querer ser o gerente da área, né? Felizmente, até porque senão seria uma coisa bem difícil de administrar, né? Como é que foi essa passagem? Porque quando você sai do nível técnico para o nível gerencial, você tem um salto, né? Você tem uma disruptura. Quando você sai do nível gerencial para o nível de diretoria, né? Você tem uma outra disruptura. Qual foi usando o exemplo do pintinho, qual foi a gaiola que você teve que romper? Qual foram as dificuldades que você teve que ter para você conseguir ir para esse novo passo? Porque alguns param no nível gerencial. O que você percebeu que aconteceu contigo? Qual foi o gatilho? Quais foram as ações que te levaram de fato a ir para esse próximo nível? E como é que você fez para comportar isso? O que me desafiou a ir para aquela área, né? É o novo conhecimento, é o que eu não conhecia. Então, é o que eu não sei. Isso aqui eu já sei, aquilo ali eu não sei. Então, eu não sei é que me fez ir, né? Sempre foi isso, eu não sei. A curiosidade. Então, eu quero ir para aquela... Eu já chegava querendo ir para outro lugar. É um negócio... Depois que eu passei 15 anos no SEMPES, mas eu não passei 15 anos no SEMPES fazendo a mesma coisa, fazendo muitas coisas diferentes, dentro da engenharia de poço, que cabe a perfuração, que cabe a completação, que cabe a produção, que cabe tudo isso, tá? Que cabe o EIP lá dentro, tá? Não cabe a geofísica, não cabe a geoquímica. Os geólogos são pessoas diferentes, né? E capazes e geniais, e são pessoas assim abençoadas. Então eles ficam ali, eles estão sempre juntos, entre eles estudam uma bacia durante 30, 40 anos, e eu nunca conseguiria isso, porque eu já chego batendo as asas querendo ir para outra coisa, né? E para outra área. Então, primeiro eu não sei, então eu vou. E lá dentro vem assim, conhecer as pessoas, quem são elas, como elas são e tal, e já ver onde tem pontos frágeis para que eu possa atuar e possa já de cara colaborar com uma gestão que busca resultados. Então, é sempre a minha busca de resultados, é de resultados, né? Resultados. Então, onde eu estou? Eu estou aqui. Existe um problema político numa determinada Secretaria de Energia no Rio Grande do Sul. A gente vai passar por lá com o gasoduto e já existe um problema com a secretária de lá. Então, eu tenho que ir lá. Graça é louca. A mulher vai te defenestrar, assim, acabar contigo de cara. Ela não... Aqui, a TBG, a gente tem chefes de outras empresas, porque são vários sócios, né? Então, a TBG, a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, que existe até hoje. Então, tem outros chefes americanos, tem chefes ingleses, tem... Eu não quero falar o nome das empresas. E aí, ela não gosta disso e vai comer tua pele. Não sei o que tá. Eu falei, então é lá que eu tenho que ir. Não tem que ir só onde está tudo bem, né? Então, era sempre assim, procurando os pontos frágeis para poder ajustar e dali fazer nascer uma flor, né? Uma coisa boa, uma relação de compromisso entre as partes e tudo mais. Administrar o conflito, às vezes não tem jeito mesmo, a pessoa é daquele jeito, então vai ficar assim, eu não vou mudar essa estrutura porque essa estrutura está correta, não foi criada por mim, e mesmo se tivesse sido, eu não mudaria,
se eu não fosse convencida de que a outra proposta é mais interessante que aquela. Então, eu vou viver no conflito e vou viver bem em prol da empresa. Então, a empresa, para mim, sempre foi a empresa. A Petrobras não é minha. Isso eu digo até hoje para as pessoas, entendeu? Eu era paga para fazer uma coisa. Eu trabalhei 40 anos para aquela empresa. Então, aquela empresa não é minha. Aquela empresa, ela pertence ao controlador, acionista majoritário, e aos minoritários, né, os outros acionistas. E eu trabalho para eles. Eu sou empregada deles. Eu sempre vi dessa forma, entendeu? Sou empregada dessa forma. Eu sou a mesma pessoa que queria subir para colocar um outdoor, mas que agora não fez isso por algum motivo, e eu sou tão empregada quanto aquela pessoa, entendeu? Então é isso que eu vi, assim. Mas o sofrimento da minha gana de fazer e resultado, eu sofri muito com isso. Muito mesmo. Como é que foi, né? Aí você sai de um ambiente onde você é técnica, absolutamente respeitada, e vai para um ambiente que é próximo ao caos, né? Que é ir para Brasília para estruturar uma secretaria, né? Como foi esse desafio? Imagina você, uma locomotiva, tendo que entrar, né, no paquiderme da máquina pública e esperar os tempos, movimentos e velocidades, né? Política pensando como arte e ciência de governar, como se governar dentro desse processo e como você conseguiu criar essa secretaria. Como é que foi esse desafio que é absolutamente fora do teu escopo inicial, né, dentro da tua zona de atuação, e que me atrevo a dizer que talvez tenha sido o desafio dentro do que você trouxe aqui para a gente, que mais me chamou a atenção, porque eu particularmente não tinha ideia desse protagonismo, dessa criação. Como é que foi esperar, né, uma máquina pública como a brasileira, extremamente complexa, que a gente conhece, e conseguir dar vida a isso? Foi assim... Eu tinha uma secretária na Petrobras, na gerência de tecnologia de gás e energia, não vou dar o nome dela. Eu encontrei ela porque ela estava dirigindo um táxi. E ela tinha trabalhado em Miami, garçonete, numa loja, numa dessas comércios que tem dança, mulher descendo naqueles pauzinhos lá, aquelas coisas todas. E ela falou, pô, preciso trabalhar, não sei o que e tal. Aí eu pô, tô precisando de uma secretária. Você fala inglês? Fala, alô? Eu falei, então tá certo, vamos fazer uma entrevista amanhã lá. Eu era gerente, tá? Para baixo do meio da parada lá da pirâmide. Aí ela foi minha secretária, excelente secretária, pelo inglês que ela tinha, mas pouca educação, digamos assim. Mas aí o dia que eu fui para Brasília para ser secretária, ela falou, agora você vai ver o que é ser secretária. Você vai ter que bater, digitar na máquina, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, pô, que isso, cara? Não é isso que eu vou fazer, não. Tal. E foi muito interessante, tá? E é uma pessoa que até hoje eu me relaciono com ela e tudo, os filhos estão enormes e tal. Mas então eu cheguei lá, aí, pô, pra onde que eu vou? Aí, lá no 7º andar. Aí sobe lá no 7º andar, aquele carpete todo mofado. Chovia pra caramba, janeiro, a água descendo pelas paredes. Entrei na minha sala, tomei um susto, uma sala grande, mas enorme, assim, uma mesa abandonada. Mas era assim, água descendo, um monte de balde e tal. A minha sorte foi que eu não pude dizer não para ir para lá, porque a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, era a tal secretária que brigava com a TBG. Ela foi chamada para ser ministra de Minas e Energia. E ela é um avião. Então, eu não sabia que tinha um avião um andar de cima, entendeu? Então, assim, eu tinha
muita liberdade para trabalhar. Entendeu? Então, teve isso. Mas trabalhar fazendo o quê? Se não existe essa secretaria, né? Bom, eu fiquei 3 anos. Durante 2 anos, a minha caneta era chamada assim, a caneta que não tinha registro, tá? Porque eu era secretária de fato, porque tinha uma vaga para ser secretária, então eu era secretária, ponto. Mas eu não era secretária de petróleo, gás e combustíveis renováveis, porque essa área não existia. E aí começamos a trabalhar e construir, e fala com o Ministério de Minas e Energia, fala com o Ministério onde estão lá os diplomatas, e você fala com a ministra-chefe da Casa Civil, e você, que era ministro na época, e com um com o outro, e eu montando aquilo tudo. Então foi assim, foi na marra, mas foi um negócio de louco mesmo. E ela confiava muito no meu trabalho, então a gente saiu, mas foi... E outra coisa, é muita vaidade, entendeu? Uma vaidade assim absurda. Você tem que botar o cara dentro, tem que deixar ele dar opinião, ficar escutando, ele sai, você não faz nada do que você combinou com ele e faz aquilo, entendeu? Depois dá uma confusão, você resolve aquela confusão. Aí você vai assim e vai até um dia que sai lá o artigo da Constituição, o artigo que diz que o presidente da República que tem que assinar, porque aquele decreto, lei, porque tem custos, né? Tem todas aquelas pessoas. Eu era a única engenheira que tinha lá, vindo para trabalhar naquela área, tinha mais 2 ou 3 engenheiros lá dentro do Ministério de Minas e Energia, e todos os demais eram motoristas, tinham uns 100 motoristas e uns 3 engenheiros, entendeu? E foi assim, mas aí foi, e a presidenta, à época, a ministra, ela tinha uma relação de muita prosperidade com o presidente da República, e as coisas se resolveram, mas também tive vários atritos, porque dessa coisa de querer fazer logo, entende? Mas eu digo para mim assim que de tudo que eu fiz, que mais me encheu a alma de alegria e de conhecimento, né? Foi como se eu tivesse servido a Marinha, o Exército e a Aeronáutica tudo ao mesmo tempo, porque eu rodei o Brasil inteiro, né? Então, com a ministra e com o presidente e tal, então eu conheci muita gente, muita miséria, sabe, muitas oportunidades de crescimento do país e tudo mais. E eu fui coordenadora do programa de biocombustíveis do biodiesel, né? Então teve o Proálcool em 1975, que eu não tinha nada a ver com isso. E 2003, 2004 veio o programa de produção e uso do biodiesel. E eu me lembro que eu estava assim na sala de um colega meu, que inclusive da Petrobras, que eu chamei para vir trabalhar comigo, e ele queria vir, veio, e aí 2 colegas, e a gente estava cheio de post-it colado assim na parede, quem a gente tinha que falar, quais eram os ministérios, quais eram os gargalos, e a gente montando aqueles post-its, fazendo tipo um organograma, não sei o que lá e tal. E aí era 10 horas da noite, esse colega que antes de mim era o secretário, ponto, porque não tinha secretaria nacional, e ele disse para mim assim: você vai ficar aqui, você vai morrer aqui, desse jeito. Esses post-its vão descolar da parede, você nunca vai formar, nunca vai estruturar esse programa, porque aqui é um ciúme danado, interno, externo, isso, aquilo e outro. Não aconteceu nada disso. Aconteceu dificuldades, mas eu lutei muito, e a gente conseguiu. Nós conseguimos, e o programa saiu, veio o decreto presidencial, e aí eu fui para a BR Distribuidora, ser presidente da BR, para botar o biodiesel nos postos. Eram 8.000 postos, eu fiquei lá 2 anos e pouco, e fui botando uma coisa que encarecia o diesel, e a gente lá, e
e dando maior força para as empresas, porque a Petrobras não queria fazer, e não quer até hoje, não gostava de renováveis. Agora mudou por conta da transição energética, é um fato, né? Mas, enfim, a Magda está fazendo tudo que pode para colocar em prática a transição energética, os produtos da transição. Mas naquela época era eu e a ANP que me ajudavam muito, né? Porque tinha que fazer toda a parte regulatória e a ANP ajudava demais, os superintendentes e eu lá em Brasília, e a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer e foi, para mim, uma realização, entendeu? O biodiesel no diesel mineral. E a partir daí inventaram um monte de nome bonito, porque cada um que chega inventa um nome bonito para alguma coisa que já existe há 30 anos, entendeu? Então, eu sempre falo, Proálcool 1975 não tem nada a ver com isso, para as pessoas saberem que eu não tenho nada a ver com Proálcool. Mas o biodiesel é um filhote meu. Então, assim, eu tenho muito carinho por isso, lutei bastante para isso. Quando a ministra me pediu assim, faz um seminário sobre biodiesel, eu falei, o quê? Biodiesel? Eu falei, o que é isso? Ela, eu te mato se você não souber. Eu falei, eu não sei, pode matar. Aí eu fui lá aprender o que era e saí chamando gente do SEMPES e tal. Depois eu vi quem eu chamei que não tinha nada a ver, e outros que tinham tudo a ver, e outros que eu não tinha chamado para o seminário, e assim foi. Foi um avalanche, entendeu? De pessoas com vontade de fazer um aditivo, né, de novo, renovável, como o Proálcool, que eu não tenho nada a ver com o Proálcool, mas aprendi demais com o Proálcool, porque eu fui estudar o Proálcool inteiro, tudo que eu via de Proálcool, eu estudava para fazer melhor, para, né, uma referência para mim, para não cometer os mesmos erros e tal. E aí depois, na Petrobras, quando eu fui ser diretora de gás e energia, estava lá o biodiesel. Eu falei, aqui não tem nada a ver, vamos criar uma empresa, a Petrobras Biocombustíveis, porque essa atividade tem que se mostrar economicamente viável, não na sombra da Petrobras. Ela tem que mostrar a carinha dela para a rua. Vai ter que fazer as demonstrações contábeis, todo final de trimestre, vai ter que fazer tudo direitinho e tal. E aí ficou sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre no vermelho, porque as margens são muito pequenas, né? E os custos são muito altos. E eu não sei como está agora a PBio dentro da Petrobras. PBio, Petrobras Biocombustíveis, né? Mas está lá a Petrobras lutando, criou uma diretoria de transição energética. Então, eu acho que tem que fazer, o presidente quer, o mundo quer, né? Uma pergunta que a sua carreira é marcada pela inovação e pela tua força, pela pujança, né? Conta como foi esse desafio, né? Você foi regular, ou melhor, foi tentar estruturar e estruturou como deveria funcionar uma secretaria. E aí você volta agora para um jogo completamente diferente, que é tocar uma empresa, né? Que aí você tem que não só lidar com um conselho de administração e tem que atender o acionista. Como é que é e ter uma diretoria executiva alinhada contigo dentro de um cenário que, pelo acionista controlador ser o ente público, ele escolhe parte da tua direção, então não necessariamente você tem toda a liberdade de escolher. Como é que funciona essa tua articulação interna dentro de você? Assim, cara, agora eu estou indo para outro cenário completamente diferente dentro desse jogo. Como é que foi essa tua... eu digo que é quase uma evolução espiritual que você passou até você conseguir chegar na diretoria da Petrobras, enfim, na presidência. Como é que foi esse processo? Como é que isso se deu? Assim, como é que você sai de um ambiente que era absolutamente inóspito e muito, embora você tivesse patrocínio, né, da então secretária, que era ministra e depois virou a nossa presidente. Como é que foi esse movimento
de você se preparar. Como é que é o preparo disso? Como é que são esses desafios? Conta um pouco pra gente, que aqui no Vê Gestão de Verdade, a gente quer saber o seguinte, sob o ponto de vista do gestor, tem aqui um que é lindo, que está no livro, que o pessoal fala no MBA, fala no mestrado, fala no doutorado, mas tem a vida real de quem passou por aqui. Como é que é esse sentimento? Tenta ilustrar isso um pouco pra gente. Eu sei que é difícil, às vezes, conseguir traduzir, mas como é que você vai agora chegar e falar, não, agora eu vou cuidar aqui de 8 mil postos, agora tudo que está na ponta, que vai abastecer o teu carro, agora é comigo. Como é que é esse processo, como é que foi isso dentro de você? Assim, por exemplo, o presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim, que depois foi presidente do Flamengo, um grande amigo, ele foi meu chefe bastante tempo. E eu aprendi muito com ele. Mentores. Legal. Mas ele não. O mentor fica perto, ele não ficava perto. Ele conseguia fazer isso com poucas pessoas, mas com uma certa distância, entendeu? Talvez na troca de papéis, você manda um papel, o papel volta, assim. E aí, quando eu cheguei, ele saiu porque ele pediu demissão e foi embora para fazer outras coisas na vida. E aí eu cheguei, fui para lá por conta do biodiesel, né? E na Petroquia, na Petroquia eu estava arrumando muita confusão com sócios, tá? Então, acabaram me tirando, mas me jogaram para cima, né? Mas confusão mesmo, né? E aí fui para cima e tal, aí cheguei lá. Aí cheguei, tinha uma festa lá de aniversário. Aí cheguei, todo mundo me conhecia e tal. Não troquei ninguém, nenhum diretor. Quem botou eles lá, não sei. Mas eram muito bons. Então, eu sempre tive isso. Vou entrar e não vou trocar ninguém. Até um determinado momento. Desde o início. Vou para uma área agora, tal. Eu tinha, assim... Por que eu vou trocar? Entendeu? Normalmente crescia um pouco a área, eu botava um fulano ali, um outro aqui e tal, trocava você por aquele, mas você vem para cá, vamos para lá, fazia aquilo tudo e as coisas melhoravam, né? E a mesma coisa foi assim na BR, né? Agora, tem que ler muito, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito. Eu já vi o sol nascer na BR, eu via lá em cima, porque era lá no Maracanã, né? Naquele prédio escuro, de vidro escuro, escrito BR em cima, Petrobras. Então, eu via o sol nascer, eu lia demais, eu acompanhava os resultados semanalmente, porque diferente de qualquer outro lugar, a BR Distribuidora, você leva 2 dias para saber se a tua estratégia está boa ou não, entendeu? Porque vendeu ou não vendeu, vendeu ou não vendeu. Como é que está a margem, como é que está? Estou com margem negativa ali e tal. Agora, estou com margem negativa e não estou conseguindo vender. Não, você botou margem negativa, eu autorizei. Agora, para você tirar, você vai ter que falar comigo e me explicar. Então, tem uma cobrança assim, muito grande. Foi um lugar que eu sofri bastante. Mas não por causa das pessoas, por causa de mim mesmo. Essa cobrança. E quero quanto. E aí você começa a ganhar seguidores, entendeu? Você tem que ter seguidores. Pessoas que acreditam em você, que ficam com você, que sabe, vamos fazer uma camisa assim, biodiesel, não sei o que e tal. Aí tem um cara lá que faz, e aí ele monta a arte, aí manda fazer, aí vem na tua sala, mostra e tal. Aí vai no posto, aí vai. Eu peguei. Meu filho jogava basquete, tinha um jogo de basquete lá em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, não me lembro o nome da cidade, mas já era no Rio Grande do Sul. Eu e meu marido pegamos o carro, feriado grande, e fomos descendo. E eu vendo como é que os frentistas, as pessoas tratavam os clientes, né? E meu marido estava passando mal já, porque anda.
Graça, não estou acreditando que você vai parar em todos os postos até o Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, não sei o que. Pula lá para trás e dorme, deixa que eu paro. Aí eu vou. Tá, tá. Então eu fazia isso, sabe? Para ver a forma com que eles se relacionavam com as pessoas e tal. Na volta, não teve jeito. A gente teve que entregar o carro alugado, e voltar de avião, porque todos os postos sabiam que eu ia visitar os postos na volta. Aí eu ganhava flores, porque já tinham me reconhecido, já sabiam, né? Flores, caixa de... Tinha um McDonald's, assim, aí o cara botou 12 Big Mac dentro de uma caixa, meu filho, 2,5 metros de altura. Tô lá. Então, assim, tinha essas coisas boas, assim, né? Interessantes e tal. Aí empregamos o EVA na BR, e aí deu muito desgaste, né? E sempre trabalhando para reduzir custo, contratando empresas, e vamos reduzir custo e tal. E assim, me divertindo. E como foi? Você vai quebrando os tabus, né? Você vai quebrando os limites, você vai fazendo, você vai otimizando, né? É. Como é que foi a ida de volta para a Petrobras, já como diretora de Gás e Energia? Como é que foi esse sentimento? Como é que foi o desafio? E o que você teve que desenvolver de novo, né, nas suas competências para poder ir para lá de volta? Olha, a BR, ela me ensinou muita coisa. Muita coisa. Primeiro, a enfrentar, assim, maus hábitos, né? Então, tiveram várias pessoas demitidas e tudo mais. Tinha um prédio que a gente, gestões anteriores, para não dar nome às tartarugas, estavam construindo um prédio assim fenomenal. A BR, ela ganha a margem da BR é uma moeda, assim, uma moedinha de R$2, R$1, meio real, não sei. Sabe? É isso que é margem. É volume e a margem pequena. Estavam construindo um prédio, mais um prédio. Quando eu vi o projeto, eu falei, gente, não quero isso não. Mas o negócio está sendo construído. Eu não quero dizer como era o contrato, porque senão vai ficar tudo revelado. Mas eu disse, eu não quero, a gente não tem dinheiro para isso. Olha aqui, vamos fazer a conta. Quanto é o metro quadrado disso aqui? É tanto. Você tirou isso da onde? Não, todo mundo sabe que o metro quadrado aqui, nesse prédio que a gente está, é tanto. E o metro quadrado, deve ser mais ou menos... Peraí. Então os embates, cara, eram assim nesse nível, entendeu? Eu quero empresa para me dizer qual é o metro quadrado aqui. 3 empresas, metro quadrado lá. Pô, lógico que a gente sabe, tem um contrato. Aí saí dali, ia lá pro Gabriel. Gabriel, eu não posso, eu não tenho como ficar com esse prédio, eu não posso ficar com esse prédio. Porque senão eu vou ficar com resultado negativo na empresa. Graças que isso. Falei com ele, gente boa, cara tranquilo. Vou ver como resolvo. Toma que o filho é seu. Não era filho dele. Mas ele ganhou o filho adotivo ali. Então era assim, sabe? Foi difícil demais, né? Então criaram uma área de energia dentro da BR Distribuidora, um negócio assim, pouco compreensível. E quando eu estava lá, que eu vi, que eu senti, que eu peguei, eu falei, isso tudo vai para Petrobras. Isso é energia, isso vai para Petrobras. Térmica óleo, térmica gás, sabe? E a área de gás e energia com térmica gás, com térmica óleo, quer dizer, não dá para entender. Tem 2 empresas aqui brigando e a BR é uma subsidiária da Petrobras. Não. E aí tem que passar pelo conselho de administração, não sei o que, um projeto gigante e tal. Foi. No que foi, passaram-se 2 meses e eu fui. Aí eu já tinha aprendido um pouco sobre energia. Não o suficiente que eu queria. Aí enfiei a cabeça. Na diretoria de Gás e Energia, eu pouco mudei pessoas. Essa é uma característica. Pouco mudei. Tem gente que chega mudando assim, mas muda até o
o menino que entrega o café, não dá para entender. De fato, isso, né? Então, eu pouco mudei, mas também era aquilo. Marcava uma reunião, 4 pessoas na reunião. Chegava lá, tinha 48. Que isso, pô? Por quê, pessoal? Não, porque esse é o chefe do chefe, do chefe coordenador, do não sei o que tal, que ele vai explicar o que você pode perguntar. Então, é o tipo do chefe que não bota a mão na massa. Então, isso tudo dá desgaste, dá desgaste. E a gente tinha um problema com a ANEEL horrível. Desde do Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, lá quando eu estava construindo o Gasbol, em 1997, 98, 2000, porque uma coisa é o gasoduto ficar pronto, depois você tem que botar 23 estações de compressão nesse gasoduto. Né? Cada uma, 1 bilhão, você vê o tamanho da obra que é uma estação de compressão. E essas estações tinham 5, eu tive que botar as outras e tal. Então, era assim, tinha lugar que tinha gás, mas não tinha térmica. Tinha térmica, mas não tinha gás. Não tinha gás. E não tinha térmica, mas devia ter. Então, foi uma confusão sem fim. E eu tinha que sair de 1.000 megawatts para 10.000 megawatts em 4 anos e atender todo o mercado térmico e não térmico. Tudo. Quer dizer, era muito trabalho. Não dava nem tempo de trocar ninguém. Era juntar quem estava afim de ir para a guerra e cair dentro, e nós nunca pagamos uma multa para a ANEEL. Achei as pessoas certas e esqueci as que não estavam muito afim de fazer. Tive surpresas encantadoras, assim, de conhecer pessoas maravilhosas e outras pessoas políticas, sabe, que ficavam criando problema para cima de mim onde não tinha. E por aí ia, né? Então foram, eu acho que, quase 5 anos assim de uma satisfação gigante mesmo. A área de gás e energia, né? E, de novo, é entrar e sair, primeiro achando pessoas, botei todo mundo num auditório gigante e falei, gente, agora ou nunca. A gente vai ter que atender as demandas térmicas em prioridade. É assim que o acionista majoritário deseja. É assim que eu vou ter que pagar, mês que vem, 88 milhões de reais de multa da ANEEL. Era muita multa, o resultado dava negativo. A gente, quando eu saí de lá, estava dando 4 bilhões de resultado positivo. Né? Então, a gente levou 2 anos no negativo, mas aproximando do resultado positivo. E assim a gente fez, saímos com resultado positivo. Quando eu saí da BR também, foi o maior resultado que a BR teve até então. Deve ter dado outros resultados muito bons, porque outras pessoas muito competentes me substituíram. Mas, e assim foi. Então, eu me lembro que tinha uns meses que eu estava lá. Foi um momento difícil, não tinha gás para despachar as térmicas. Eu sou mágica, né? É aquele negócio. O Proálcool é 1975. O álcool que a gente usa hoje não tem nada a ver com a Graça Foster, nada a ver. Isso é mérito de outras pessoas. Né? Então, não tinha térmica, tinha o gás, mas aí o que eu fiz? Cheguei para o pessoal. Cara, é inacreditável que aconteça isso. Eu cheguei e disse o seguinte, olha, corta o gás da distribuidora de gás do Rio de Janeiro nessa região, naquela outra, porque a gente tem que despachar essa térmica, aquela térmica. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, está pedindo despacho, a gente vai entrar amanhã, vamos cortar o gás. Aí, você não está falando sério. Como é que você vai cortar o gás? Cortar o gás, pessoal, tem que mandar o gás para lá.
E só tem gás para cá, eu tenho que pegar esse gás de cá e jogar ele para lá. Graça, isso vai dar um rebu. Isso ninguém nunca fez. Eu vou fazer o quê? Vou continuar pagando multa? Não atendendo o setor elétrico? Como que eu vou fazer isso? Aí o que a distribuidora de gás aqui fez? Cortou o gás dos carros. Aí, cara, a imprensa quase acabou comigo. Quase que acaba comigo. Era carro, meu Deus, sendo empurrado, porque chegava no posto sem gás, chegava lá, não tinha gás, e isso e aquilo, né? Nossa, mãe do céu, ó, faz isso não, volta com gás. Como é que volta com gás? Eu vou desligar o gás da térmica, tem 2, 3 hospitais pendurados nessa térmica e tal. Bom, 2 dias depois, choveu, baixou a necessidade de gerar tanta energia ali. Quer dizer, isso foi algo que eu tinha que fazer e tinha que aguentar também o controlador que queria as duas coisas. Ele queria, prioridade era a termoelétrica. Mas não pode cortar o gás dos carros não, tá? Não sou eu que digo quem vai cortar o gás. Quem diz qual gás vai ser cortado é a distribuidora de gás. Por que ela cortou o gás dos carros? Porque o escarcéu era maior, né? Cortasse o gás das donas de casa, eu compraria o GLP, botijão 13 quilos, botava lá 2, 3 dias, estava resolvido. Não, mas tinha que fazer um escarcéu. Aí fui parar na Lerge, fui parar não sei aonde, o pessoal só faltava me matar, né? Mas prometi para eles que ia entregar gás gasoduto no Rio de Janeiro. Aí nossa equipe fantástica. A gente terminou tudo no prazo. Pô, foi fácil não. E depois disso, presidente, como é que foi esse convite? Você já estava cansada, né? Falou que queria parar. Eu queria ir para outro lugar. Já tinha arrumado outro lugar para ir. E aí... Para ganhar o que eu merecia. Como foi aceitar isso? Como é que foi esse processo de sentar no posto máximo da maior empresa do país? O presidente, quando saiu da Casa Civil, que ela ganhou as eleições, as pessoas acreditavam que era questão de um dia, 2, eu estaria presidente. Né? Mas eu reagia e não queria. E chegou dezembro daquele ano, ela me chamou para ir lá no Alvorada. E aí eu fui. E ela disse assim, tá pronta para ser presidente daquela empresa grandona? Nunca mais esqueci. Ela é muito simples da forma de falar no dia a dia. Mineira assim. Aí eu olhei, depois de um ano falando que não queria, o que queria falar naquela hora? Ela nunca tinha convidado. Quando ela começava a falar, eu não quero, hein? Não quero. Aí, na hora, não tem o que falar, cara. Olho no olho, né? Olho no olho. Assim, olho no olho mesmo. A gente estava numa mesinha tomando café da manhã. E eu gosto muito de tangerina. Quando eu vi aquele monte de tangerina na mesa, eu falei, ela vai me comprar com essas tangerinas. Aí falou, eu falei, tá. E agora, cara, como é que vai ser? Já falei com o Gabriel, tá? Falei, tá certo. Que bom, né? Ela sempre muito clara nas coisas, né? E eu tive do Gabriel toda a ajuda para receber todas as informações que eu precisava. Ele sempre foi muito generoso, gentil comigo, né? Sempre fui uma ameaça para ele ali, todo mundo sabia, mas generoso, como sempre. Um homem do bem. E aí, cheguei e vou te falar, foi assim, deu um frio na barriga, primeira vez. E a preocupação era, eu estava entrando numa empresa, naquela época, que todos os cheques
especiais, todos os cartões estavam... É lógico que isso é figurativo, tá? Mas a maior dívida de uma empresa de petróleo no mundo, com uma capacidade absurda de conhecimento, descobertas excepcionais, né? Antigas, novas, recentes, um pré-sal ali, a gente com total conhecimento de tudo aquilo, né? Uma dívida absurda, os indicadores indo de... Ainda os indicadores não estavam indo de mal a pior, até porque o dólar estava ali batendo no 1,5, 1,6. Então, o endividamento líquido pelo EBITDA, né, já estava ali batendo, encostando no limite daquilo que o próprio Conselho tinha admitido como razoável. O presidente da Petrobras, a presidente da Petrobras, ela é conselheira também. A gente é o fio condutor, né, que leva exatamente a situação da empresa para o Conselho. Olha a palavra que eu falei. Exatamente. Não esconda nada. E foi o que eu fiz. Começamos a mostrar a Petrobras nas suas entranhas, nas suas maiores dificuldades, né? Naquilo que ela tinha de mais difícil. Como que a produção ia cair nos próximos 2 anos, porque tinha um atraso absurdo de sondas de perfuração para essa profundidade. E sondas de perfuração, tanto faz você botar aqui, ou no Mar do Norte, ou onde for. Mas os FPSOs, os navios, né, petroleiros, eles são destinados às especificidades desse óleo que está aqui, nessa profundidade, neste tipo de reservatório, entendeu? Então não tem como você... É aquele, você tem que esperar. Então, cada dívida, ela depende da produção para você pagar. Então, sabe, essa projeção do futuro próximo, do mais distante, dos próximos 5 anos, tudo isso era levado, olha, a produção vai cair porque isso aqui não tem esses navios que fazem a interligação da unidade de produção com a cabeça de poço desses postos aqui. Então, a gente tem que contratar e o mercado está muito concorrido. Então, tudo isso, sabe, eu levava, mostrava, né? Aquilo, o que estava bom aparecia no meio do que não estava. Entendeu? Era isso. Eu mostrava só o ruim. Tinha uma coisa boa no meio, tá, não, isso está tranquilo, tá vendo aqui como é que tá? Então, fui ganhando a confiança, inclusive, do Conselho de Administração, dos minoritários, dos conselheiros minoritários, e isso começou a incomodar, né, os controladores da empresa. Mas eu era gestora, meu CPF que está ali, né? E assim foi. Então, conseguimos dar grandes melhorias na empresa, criamos a diretoria de compliance, que foi, para mim, uma vitória assim, enorme. Diretoria, ela se chamava Diretoria de Risco, Governança e Compliance. Não consigo, já se passaram 10 anos, ninguém teve tupete de acabar com essa diretoria. Tá? Ninguém teve tupete de acabar com ela. Já ganharam vários prêmios, porque certamente quem lá esteve fez melhorias, porque todos fazem, sabe? Piorias, nem sei se essa palavra existe, mas... Licença poética. Licença poética. Então, assim, sabe, era isso. Eu me lembro, assim, a solidão era tão grande, eu precisava tanto ficar sozinho, mas tanto ficar sozinho, que eu sentava assim e eu comia sozinha, porque eu queria, todos os dias. Chegou a marcar, eu botava aquele paninho assim de plástico
térmico para não marcar o verniz, mas não tinha jeito, né? 3 anos ali, o fundo do prato estava lá marcado, né? E em 2 minutos, e lendo todas as revistas, né? Essas revistas que xingam até a mãe da gente, sabe? Se você fez certo, você vai ser xingada. Se você não fez, você vai ser também. E aí, eu comendo e lendo, comendo e lendo, comendo e lendo. 2 reuniões marcadas, uma numa sala, outra na outra. Não janto com ninguém. Não, olha, eu saí para jantar com a Shell uma vez. E com o diretor Estrela, quando eu era diretora de Gás e Energia. Não janto com ninguém, não saio, não, sabe? Então eu era muito só, mas eu fazia questão de ficar só. Eu estava sempre disponível para todos os empregados da companhia. Tinha lá, fale com a presidente, um estúdio parecido com esse, aí eu falava, o cara me perguntava da plataforma, isso e aquilo. Professora, presidente, pô, fizeram uma comida aqui, estão fazendo uma comida aqui estranha para nós, é arroz com beterraba, com comida natural. É muito ruim. Aí eu, é mesmo, rapaz, como é que tá isso, né? Mas tá ruim assim mesmo? Tá ruim. Vou aí ver. Aí cheguei lá, poxa. Gente, para com isso. Realmente era ruim. Porra. Pô, arroz com beterraba, com arroz integral, pô, eu gosto, tá? Mas não dá, bicho. O cara quer comer feijão, quer comer uma pelanquinha ali de uma orelha de porco, não sei o que, tal. Porque eu já trabalhei em plataforma. Então eu sei que eu não comia, mas eu via. Aí depois o cara pega, bota um monte de creme de leite em cima e fica tudo bem. Mas assim, então eu estava sempre que possível presente. Sempre que possível presente. Nunca ia receber as minhas medalhas, as minhas coisas, raramente recebia. Eu recebia, mas raramente eu tinha tempo para ir buscar. Quando eu cheguei, eu conhecia bem as manhãs da Petrobras. Você leva 5 dias para obter resultados para uma reunião porque você precisa para amanhã. Quando você pega os resultados não batem. O que eu fiz? Tinha um monte de quadro caro atrás de mim assim. Aí eu chamei o pessoal da TI, olha, eu quero 12 telas. Eu falei um número qualquer, mas eles definiram 12 telas. E ali aparecia a companhia toda para mim, entendeu? Está perfurando aonde, está fazendo o quê, está interligando, está em manutenção. A BR vendeu isso, vendeu aquilo, a PEBI está no vermelho nisso, naquilo. A refinaria está em manutenção, essa refinaria está no topo da capacidade. Nós estamos importando tanto de gasolina, tanto de diesel. A dificuldade terrível que eu tinha para ajustar o preço dos combustíveis, o conselho de administração, o presidente do conselho, que era o presidente, ministro da Fazenda, não aceitava, era uma briga sem fim. Mas eu lutei tudo que eu pude, né? Tudo que eu pude. Quem não funcionou na companhia. E os diretores? Os diretores eu botei quem eu quis. Todos. Todos os diretores eu apresentava e mostrava o currículo de cada um, apresenta. Como presidente do conselho que ela foi, ela conhecia muitas pessoas. Então, todos foram escolhidos por minha responsabilidade. Ela falava muito com o dedo na cara assim. É sua. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Sabe? E a gente teve muita sorte. Nós trabalhamos muito bem, sem processos relevantes. É muito difícil na administração pública você trabalhar e não ter problema no TCU e aqui e ali. Mas a minha presidência, meus colegas diretores, a gente, sabe, passou muito bem, sem problemas relevantes, né? Então, mas saíram 3 diretores na minha gestão com 2 meses. Né? O diretor Duque, o diretor Paulo Roberto Costa e o diretor Zelada foram demitidos. A presidente não demite ninguém, a graça. Quem demite é o conselho. Então, eu fui autorizada a propor a demissão. Por quê? Porque eles tinham vida própria. E nós somos juntos, uma diretoria, cada um, quando sai da sala, tem as suas responsabilidades,
mas nós somos uma empresa só, falamos um idioma só e temos um objetivo só, que é fazer essa empresa uma grande empresa. Isso. Você fala, tem um idioma diferente, você trata a sua ilha é outra coisa, isso aqui não vai ser um arquipélago. Nós somos únicos. É uma empresa só. É tão simples quanto isso, né? Então foi assim que foi a vida, né? Dificílima, né? Na Petrobras, por conta dessa questão de preços de combustível. Solidão, porque eu precisava dela. Muitas reuniões, recebia o mínimo de políticos possível. Adorava, sabe, as leis, os regulamentos que me impediam, estatutos da companhia que me impedia fazer isso ou aquilo outro, ficava tudo resolvido ali pelo impedimento legal. Decidi estudar direito por causa disso também, para compreender melhor toda a parte legislativa da administração pública. E foi assim. Fiz o mestrado, estou fazendo o meu doutorado onde posso. Sou uma engenheira que ama a profissão. Mas como é que você pode amar duas coisas? Pô, amando. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está já se encaminhando para o final. Uma história realmente interessante, né? Que foram duas mulheres que fizeram história no nosso país, né? Ao mesmo tempo, foram conterrâneas uma da outra e, de uma certa forma, fizeram uma grande mudança dentro da nossa sociedade. Dentro da parte, né, que você falou do arquipélago, né, desse último ponto que tu trouxeste, como é que você enxergava essa parte da gestão de projetos, de portfólio, como tomar a decisão de que projeto para, de que projeto continua, a exposição de capital que você tinha? Você tinha ali, a Petrobras, ela tem dentro de si quase que um PIB de um pequeno país, né? Então, assim, a tomada de decisão, né, são um CAPEX muito grande, né? São projetos de investimento gigantesco, e eu tenho que fazer escolhas o tempo todo, né? Se me recordo bem, existia a ficha azul na época, né? Você queria saber como é que estava o avanço físico, financeiro, como é que estavam as coisas dentro. Como é que você enxergava o portfólio? Como é que foi esse desafio de gerir um portfólio? Isso aí foi outra coisa que foi meu amadurecimento, né? Porque por eu ter coordenado um projetinho desse tamanho, depois um assim, depois um tamanho dessa mesa, depois esse prédio, depois a barra, entendeu? Então, assim, as pessoas gostam de falar, entendeu? Você imagina, eram 225 bilhões de dólares. Eu olhei para a cara de um colega meu e falei, nem pensar. Primeiro plano de negócios, vamos dividir em projetos em implantação e projetos em avaliação. Aqui dentro está... Como isso aqui vai ao ar, alguém pode ver um deputado desse aí, um governador, um não sei quem, alguns projetos que nunca iam sair porque não ficavam de pé, tá? Mas se tirasse, dava uma confusão do caramba. Então era botar fogo no parque sem necessidade nenhuma. Entendeu? Eu estava lá, fazia o financiamento com esses projetos aqui. E aí foi. Agora eu quero conhecer todos. Esse aqui só sai... Se sair um projeto aqui, ele tem que ser melhor que esse outro aqui. Tá? Esses todos aqui já estão comprometidos, está em implantação, está quase... E tal. Então, é a briga pelo VPL, pela taxa interna de retorno, pelo payback e tal. Mas eu quero conhecer todos. Então, tinha as reuniões de análise crítica e nós criamos as fichas curvas S, física e financeira. Eu não queria ver nada. Depois você me conta o que você ganhou de Natal. Mas primeiro você vai mostrar a sua ficha. Então, hoje era a reunião do abastecimento. Aí chegava lá, colega querido mostrava lá direto a curva física e financeira. Mas a curva de base, a primeira, não saía.
ela ficava. Tinha verdadeiros arco-íris. Né? Porque ia jogando, a bichinha ia andando, feito uma minhoca para frente, para frente, para frente. E aqui em cima tinha pleitos aditivos. E aqui embaixo tinha taxa interna de retorno inicial, isso, num slide só. Você entra direto falando disso. Depois você me conta que a bicicleta do teu filho, a Caloi azul, é mais bonita que a Caloi vermelha. Aditivos, pleitos. Esses pleitos aqui das construtoras são adequados. Esses aqui é sonho de verão. Não, então você não vai me jogar isso aqui porque eu não vou pagar esse. Esse aqui eu não pago. Só se você falar. Aí na outra semana, no outro mês, estava lá. Tchum, lá em cima de novo. Então era assim direto, sabe? O cara. Porque eu tinha na minha cabeça as curvas daqueles projetos que estavam em implantação, aquelas plataformas, aqueles FPSOs, aquilo tudo estava tudo aqui, entendeu? Eu olhava aqui, sabe? Porque senão a pessoa começa a fazer palestra, sabe? Não era dia de palestra, era dia, sabe, de suar ali dentro para a gente ver o que vai fazer, entendeu? Então, eu tinha aqueles projetos rápido, mas não era, a vantagem não era minha. Os diretores todos tinham que estar ali na sala. Não era só o Cossensa, que era do abastecimento. Tinha que estar o outro do EIP, o outro da engenharia, o outro de não sei o quê. Porque a empresa é uma. Esse projeto aqui vai antecipar receitas. O teu projeto é de 10 anos, cara. Dá uma segurada aí. Vamos dar uma segurada aqui para poder soltar ali. E eles mesmos, entre eles, havia um padrão de como que você passava recursos que você tinha e precisava, e você já tinha estourado todos os seus recursos que você passava para o outro, entendeu? E tinha... Agora, você também não pode destruir o portfólio. O portfólio é uma empresa verticalizada, você não pode transformar uma empresa. A empresa tem que ser a mesma. Você vai emprestar para o diretor de IP, mas você não vai transformar a história da companhia, o projeto da companhia na área de exploração e produção. A menos que a diretoria assim entendesse. Então, não era hora de palestra. Era hora de você mostrar a sua situação. E vinha projeto a projeto. Por exemplo, Rota 3, que começou a abastecer ao PGN agora, desde a minha época, 2012, eu já acompanhava a Rota 3. Você veja, são 13 anos de Rota 3. Alguma coisa aconteceu, né? Foi postergado, alguma coisa muito correta foi feita, ou muito errada, não sei. Então, era isso. Eu precisava ter, nós precisávamos saber da empresa, e tinha mais. Na reunião de diretoria, aquilo que era crítico, que estava problemático, que não... Eu levava aquele projeto para a diretoria com ata. Então, Reneste, ela a rainha de estar lá. Interligação de poços, estava lá. Entendeu? Interligou, não interligou, parou, passou para o outro, deixou esse, deixou aquele, porque o FPSO desse aqui vai ficar... FPSO tem destino, tem endereço, né? Aqui, ó, as interligações todinhas aqui vão ser feitas aqui. Aqui está mais atrasado, então eu mandei a Cristina, né? Mandei o navio para cá para fazer as interligações. Pô, mas o presidente precisa saber isso no nível que eu conseguia saber, sim. Se eu não saber isso, eu vou saber o quê? Ah, mas e a parte financeira? A hora da parte financeira também chegava. Né? Então, a gente passou a ter 2 reuniões de diretoria. Uma de manhã, uma na segunda-feira e a outra tradicional na quinta-feira. E na segunda-feira era para falar de coisa chata. O que é coisa chata? O outlook da empresa. Olha como é que a gente está ferrado.
E segunda e quinta ninguém viaja. É da tia Graça. Não, mas eu preciso estar lá na Singapura, porque tem... Ah, legal, cara. Então tá bom. Então você está liberado. Sabe, mas a gente tinha que ter um dia nosso, da diretoria, entendeu? A gente não podia não se encontrar nunca. E chegava na reunião de diretoria, era assim, começava às 9h, pô, 2h da manhã a gente estava lá, exaustos. Não. A gente vai terminar essa reunião mais tardar, 8h. Então nós vamos fazer 2 vezes na semana. Entendeu? Às vezes ficava até um pouquinho mais tarde, né? Mas 2, 3, 4 da manhã, como já aconteceu, não. Ninguém você só produz. Ninguém produz, você só vê o seu. Entendeu? A hora que chega as pautas do gás e energia, aí a diretora acorda. Entendeu? Então não é que dormisse, mas você é menos depois que você fica cansado, né? Então era assim. Mas as curvas S, para mim, foram... E chegava na obra, né? Aí o Figueiredo, ele fez lá a curva de Randall, né? Quando estava terminando, então ele cercava a área, tinha a curva de Randall aqui. Quando chegasse na tarefa zero, terminou aquela área ficava cercada e passava para outra área, passava para outra. E assim a gente ia tomando conta, porque por vezes acontecia alguns estragos propositais para render mais tempo ali dentro. Então, mas a gente tomava, ele, né, com o grupo dele, tomava conta direitinho para funcionar tudo adequadamente. Mas é isso, foi uma luta. Realmente, esse trabalho que eu fiz, que eu pedi que fizessem, fizeram muito bem, de mostrar, quando eu aqui sentado na minha mesa, aqui atrás de mim, todas as telas, o diretor sentado aqui, quando eu perguntava para ele alguma coisa, era só ele olhar para cá e eu olhando no meu painel aqui que eu via. Então não tinha que ficar 3 dias, 5 dias elaborando qual foi o resultado da sonda tal. Não tinha, porque já estava ali. Às vezes tinha um delay de 12 horas, de 24 horas, isso acontece. A internet, sistemas planetários, intelectuais aí e tal. Mas no mais, muitas vezes eu entrava na sala, né, minha porta sempre aberta, eu entrava na sala, tinha um diretor lá copiando da minha tela lá. Mas não podia replicar para a empresa inteira, porque muitas coisas ali são sigilosas, né? E a parte financeira também estava lá, os empréstimos, o percentual em dólar, o percentual em euros, dólares, diferentes moedas. A gente tinha ali tudo disponível para não dar esse trabalho de você ter que ficar buscando coisas que muitas vezes elas não batem, não fecham uma com a outra, entendeu? Quais são suas palavras finais para a gente poder ensinar ou fechar o Gestão de Verdade com a professora Graça Foster? Eu sou professora, né, agora. Então, eu sou uma professora, adoro dar aula, desde sempre, desde lá de trás, adorava dar aula. Eu acho que é você perceber o seu habitat, onde é que você está, né, dentro de uma corporação, quem está ao seu lado, né, você verificar, não, eu vou me sair bem aqui e sairão muito bem aqui as pessoas que aqui estão. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Não, eu estou num ambiente em que esse ambiente aqui cria flores e espinhos. Sabe? Eu tenho que ter a opção de ficar aqui ou não. Eu preciso trabalhar num local que tenha um compliance absolutamente definido, claro, e eu concordo. Numa entrevista de emprego, uma vez, eu fiz uma entrevista, depois que eu saí da Petrobras, e a pessoa, meu entrevistador, não quis falar para mim, conversar comigo sobre compliance. Eu
quando saí, já disse para a moça que estava na porta, que abriu a porta para mim, para me tirar meu nome da lista, que eu não queria. Então, assim, eu acho que o compliance, sabe, não dá para você. Ou você é chamado para fazer o compliance, ou o compliance tem que estar lá. Esses são pontos importantes para a sua defesa, sua pessoa física, do seu CPF, entendeu? É isso. Graça, meu muito obrigado a vocês que nos assistiram. Espero que gostem uma história de quem construiu o nosso Brasil. Graça, muito obrigado. Obrigada você, Rafael. Muito obrigado. A gente escuta falar tanto do Rafael, tanto, que não é possível que eu não tivesse essa oportunidade de ficar bem próximo de você. Obrigado, Graça. Obrigada.